Dessacralização de Intaia, uma consequência do pecado dos seus habitantes. Nas décadas de 1960 e 1970, Intaia alcançou o auge da sua glória e santidade, sendo uma terra abençoada e repleta de referências agradáveis, que deixaram boas recordações para muitas pessoas. Os residentes demonstravam uma educação exemplar, simpatia, hospitalidade, devoção à paz e à palavra divina, além de estarem repletos de espírito e amor pelo próximo, dedicando-se ao progresso social, entre outras qualidades admiráveis. Era uma missão extremamente limpa, organizada, cheia de encantos e com jardins floridos em volta dos quintais, tendo todas as ruas que levavam ao centro de Intaia, Kanga de Naim. Infelizmente, os habitantes tocoístas, divididos em dois grupos, os Ezi-Intaia e os Ezi-Colonato, permitiram-se ser atraídos pelas tentações de Satanás e introduziram graves disputas em Intaia a partir de 19 de setembro de 1982, profanando-a. No entanto, Intaia é atualmente governada pelas forças malignas. Nessa localidade observa-se a existência de um conflito que divide seus habitantes em duas comunidades distintas. Os Ezi-Intaia, oriundos de Intaia, na região de Zombo, que permaneceram na parte superior do atual Intaia, e os Ezi-Colonato, originários do Colonato do Vale do Lodge. Muitos deles provêm da região de Zombo, mas emigraram para Leopoldville, atual Kinshasa, Egito dos tocoístas, e ficaram na parte inferior após a divisão de Intaia. Desde 19 de nove de 1982, os Ezi-Intaia têm empregado todos os meios e métodos para expulsar os Ezi-Colonato de Intaia. Toco lhes ordenou que refletissem sobre São Mateus 24:15. O pecado abunda neles, e os aldeões cometem transgressões contra Deus, renunciando publicamente, em 1982 e no ano de 2000, ao pacto que Deus celebrou com os tocoístas no Vale do Lodge, em 1950, para a salvação da humanidade, pois não se identificam com ele. Desde 19 de setembro de 1982, o objeto de abominação se ergueu e se estabeleceu no lugar sagrado, aparentando ser divino, e as trevas cobriram a terra do Intaia, conforme anunciado por Simão Gonçalves Toco, antes de seu falecimento. Intaia vive hoje. 1. A igreja encontra-se dividida. 2. Há uma missão e 2 tabernáculos. 3. Existe a presença de 2 grupos tocoístas rivais. 4. Resultando em uma degradação dos valores morais e espirituais. 6. Observam-se inimizades profundas entre os aldeões. 7. Além de uma crença exacerbada e práticas de feitiçaria. 8. Registram-se também atos de intolerância religiosa. 9. Casas abandonadas e desabitadas. 10. Bem como uma atmosfera de desconfiança mútua. 11. Percebe-se um sentimento de separatismo e regionalismo. 12. Onde o desejo de ferir e matar o próximo está presente. 13. A aldeia mostra sinais visíveis de abandono e deterioração. 14. Há a instalação de comitês de partidos políticos. 15. Bandeiras e o destacamento da ODP. 16. Infelizmente, são praticados homicídios voluntários e maus tratos contra alguns dos seus moradores, sendo esta a causa de suas mortes. Por fim, destaca-se a presença muito reduzida dos originários do Colonato do Vale do Lodge. Profecias escatológicas sobre o local e o regresso físico ao mundo de Simão Gonçalves Toco após longo tempo da sua morte. Em 1955 proferiu: ainda que eu faleça ou subsista, ainda que a duração do mundo seja prolongada, eu retornarei ao Vale do Lodge por vontade divina e darei início ao trabalho de ressurreição dos falecidos. É em Maquela que iniciaremos essa laboriosa tarefa de ressurreição, a qual se estenderá posteriormente por todo o globo. O Senhor revelou-me a vara de ouro que utilizarei para ressuscitar os mortos. Da mesma forma, a túnica que empunharei será adornada com ouro. Rogo-vos, portanto, que compartilhem esta mensagem com as igrejas. Conselho da Chibia, sul de Angola, 1955. Será em Intaia, onde eu,
e o Ntumisungo Cardoso, daremos início ao trabalho de ressurreição dos falecidos. A tarefa de ressuscitar os mortos terá início em Ntaia e posteriormente se espalhará para outras regiões do mundo. E quando regressar, serei eu mesmo, mantendo a mesma aparência. 1975, Ntaia Maquela do Zombo. Mesmo na minha presença, alguns moradores de Ntaia hoje se aventuraram a me desafiar. Contudo, é importante que estejam cientes de que, futuramente, o território de Ntaia será coberto por vegetação e será concedido a cada um de vocês um período para que possam concluir suas más ações. Ntaia, fevereiro de 1975. Tudo está presente em Angola. Angola é a terra de Emanuel. E é aqui que a guerra terá início. Será aqui que o reino de Deus será estabelecido. E somente então se expandirá para o mundo inteiro. Todos os eventos se concretizarão em Angola. 1962, Luanda. O meu retorno não ocorrerá em breve. Ficarei distante de vós por um longo período. Estou me preparando e empreenderei uma extensa jornada, que me levará a percorrer todo o mundo. Partirei e retornarei. E quando regressar, será o fim de tudo. Não possuo mais nada a vos transmitir. Tudo o que tinha a dizer-vos já foi dito. Apenas afirmo que, quando eu embarcar na viagem que anuncio, vós, que permanecereis aqui, não deveis desviar-vos nem para a esquerda nem para a direita. Deveis manter-vos firmes no meio do caminho. Não permitais que um pé esteja dentro e outro fora do caminho. Ambos os pés devem estar bem firmes no meio do caminho. 1982, Luanda. Aos anciãos da igreja, os 12 mais velhos, é recomendado que permaneçam na cidade aguardando o poder espiritual que está por vir. Eu retornarei, pois se não tivesse plena convicção deste caminho, não interferiria em suas vidas. No entanto, não me apresentarei antes que o objeto de abominação se manifeste no seio desta igreja. 2 Tessalonicenses 2, 1, 6, 1983, Luanda. Independentemente de estar vivo ou morto, irei concluir esta obra. Mesmo que esteja no mundo dos mortos, continuarei a realizar o trabalho e sempre ouvirão a minha voz. 1982, Luanda. Posso assegurar-vos que a cidade de Cristo, a Nova Jerusalém, estará localizada no norte de Angola. Contudo, em que local exatamente? Leiam Salmos 48, 2. Eu acredito e confio que seja verdade. A capital de Angola é Luanda, mas quando Cristo retornar, ele residirá na cidade capital, embora não seja em Luanda, onde se refugiam os homicídios. Ele construirá a sua cidade no norte, a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 2, 3. Esta cidade se estenderá desde Kimpangu, Kimbata, Maquela, Kibokolo, Kinkamantambu, Damba até Nsosso, 31 de janeiro. E a largura da cidade será desde o rio Kwangu até Ambrizete. Na Nova Jerusalém é onde estará o rei. Não será uma cidade fictícia. Abrangerá 7 ou 8 postos administrativos. Naquele momento, cumprir-se-á a palavra que nosso Senhor Jesus Cristo disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Muitas moradas brotarão do solo como cogumelos na cidade do grande rei. No futuro, em Ntaia, não haverá lojas, mas armazéns. É a partir dali que serão distribuídos para várias regiões. Os produtos chegarão por navios que navegarão pelos rios Lueca, Lufundi, Vamba e Ambris. As mercadorias vindas da Europa, passando por Noki, chegarão até São Salvador. Esses rios serão alargados. 1982, Luanda. Simbologias de Kanga de Inaim. A. Kanga de Inaim representa um acontecimento escatológico, profético e espiritual de dimensão universal e inigualável, que levará o Senhor a reescrever a história do Filho do Homem na Terra. Trata-se do derradeiro desafio profético e escatológico de Mayamona, o maior dos milagres jamais vistos na humanidade. A ressurreição de Mayamona após um longo período de sepultamento. B. No presente momento, Kanga de Inaim simboliza a esperança dos tocoístas que acreditam no cumprimento das profecias anunciadas por Mayamona, sob a orientação do Deus do Universo. C. Do ponto de vista bíblico,
podemos concluir que o centro do Intaia, a semelhança de Naim, identificado como o local onde Jesus ressuscitou o único filho de uma viúva. Lucas 7:11-16. Guarda acontecimentos que nos apontam para a presença do Senhor da vida e da morte. Relevância de Kanga de Naim para o tocoísmo. A relevância atribuída a Intaia já se encontra refletida nos acontecimentos escatológicos de Kanga de Naim e nas referências mencionadas sobre a sacralização do Intaia. Isso indica claramente que se trata de um local sagrado para todos os tocoístas. Além disso, foi reconhecido como a Sanzalá da Paz, um local onde a guerra não tinha lugar, e que acolheu muitas pessoas refugiadas durante o período das guerras em Angola, entre 1975 e 1982. Para os mensageiros do Senhor, Yahvé, Intaia é considerada a Nova York, a sede das nações, o centro de energia espiritual da Igreja e uma parte essencial da cidade santa do Grande Rei, que será erguida no norte de Angola, de acordo com a vontade e os propósitos divinos. É também o local onde repousam os restos mortais de Simão Toco. Todos os tocoístas sabem e acreditam que, no fim dos tempos, será em Intaia que terá início a ressurreição dos mortos, e só depois se estenderá para todo o mundo. Para os anciãos, o fato de Simão Toco ter sido sepultado em Kanga de Naim representa o cenário atual de uma batalha espiritual terrível movida por Satanás contra a Igreja, face aos futuros acontecimentos previstos para esta localidade, anunciados por Simão Toco antes de sua morte e pelo Espírito Santo. No entanto, é importante salientar que tudo o que foi mencionado são questões espirituais que só podem ser discernidas espiritualmente. Assim sendo, Kanga de Naim, no tocoísmo, merece o nosso reconhecimento e gratidão. Não percam nenhum dos nossos vídeos interessantes e informativos sobre a história do tocoísmo e as experiências dos nossos queridos anciãos. Se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-los em breve. Agradeço a todos por estarem conosco hoje. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre convosco. Até a próxima.